Bom, pessoal, dando seguimento ao nosso assunto de dispositivos de seccionamento e proteção, tá? Nós acabamos de ver os fusíveis, tá? Princípios de funcionamento e o seu dimensionamento. E agora o próximo dispositivo que nós vamos analisar são os relés térmicos ou relés de sobrecorrente, tá? Ou sobrecarga, também chamados, certo? Bom, o dimensionamento desses dispositivos, tá, pessoal, já adiantando, ele é muito semelhante ao dimensionamento dos fusíveis. Os relés térmicos, tá, como o próprio nome diz, tá, funcionam através de um princípio de aquecimento, tá? Então, o dispositivo vai ser acionado a partir do aquecimento gerado dentro do dispositivo, tá? Lembrando que o relé térmico ele faz a proteção contra sobrecarga, tá? Então ele tem uma curva muito semelhante aos de fusíveis, tá? Então ele também tem uma curva de aquecimento e o dimensionamento é feito muito semelhante ao dimensionamento dos fusíveis, ok? Pessoal, da mesma maneira como nós vimos na figura anterior, tá? A posição, né, onde normalmente nós colocamos os nossos relés térmicos no circuito. Aqui nós temos uma outra figura, tá? Que é um esquemático, né, o diagrama do circuito de força de uma partida direta e o diagrama do circuito de força de uma partida estrela-triângulo, onde a gente tem aqui bem claramente destacado, tá? Onde que fica, né, o relé térmico dentro de um circuito de acionamento, tá, de um motor em uma partida direta, tá? E aqui à direita na partida estrela-triângulo, tá? Então, apenas só revendo o que nós temos de elementos. Nós temos uma fonte de tensão, nós temos fusíveis, que fazem a proteção contra curto-circuito, nós temos um contator, ou chave contatora, que abre e fecha o circuito, e nós temos um relé térmico e o motor, tá? Na partida direta, normalmente o relé térmico é colocado como o último elemento antes do motor, tá? Uma coisa muito importante já desde o início destacar é que o relé térmico ele não é uma chave, tá? Ele não é como um contator em que ele promove a abertura quando existir uma sobrecorrente. O relé térmico ele tem um contato auxiliar, tá? Que na ocorrência de uma sobrecarga, tá? Ele vai abrir ou fechar esse contato auxiliar e aí a partir de uma lógica, tá? Eu vou abrir o contator, tá? Então, os contatos principais de um relé térmico não se abrem. Os contatos de força, tá? Eles não são uma chave, eles não se abrem. Eles são elementos de monitoramento, de sensoriamento da corrente, ok? Bom, então aqui no circuito da partida direta. Aqui à direita nós temos o circuito da partida estrela-triângulo. A partida estrela-triângulo tem uma peculiaridade, tá, em relação ao relé térmico. Por quê, pessoal? Olha só. Vamos acompanhar a sequência da partida estrela-triângulo, como é que ela ocorre. Tá. Quando eu parto o motor, fecham-se a contatora K1 e K3, tá? K3 faz o fechamento no centro, né, da estrela, ok? Tá? No período inicial até que o motor atinge a rotação nominal, tá? Vejam só, e onde é que ficam os relés térmicos? Ficam aqui, ó, no caminho entre a rede, depois de K1, tá? E antes do motor, tá? Porque aqui nesses terminais do motor eu tenho um fechamento através de K3. Lembrando que K2 ela fica, no momento da partida, ela fica aberta, tá? Quando o motor atinge a rotação nominal, o que acontece? Fecha-se K2 e abre-se K3, tá? Vejam que neste momento em que eu tenho, a partir desse momento, né, em que eu tenho o fechamento em triângulo, tá? Vamos seguir aqui o caminho de uma rede. Eu tenho o caminho por aqui, passando por K1, passa pelo relé, o relé térmico, tá? Passa por uma bobina do motor e volta, tá? Por K2, tá? Vejam que a corrente aqui, ó, a ponta do triângulo está aqui, ó, nesses nós, aqui, aqui e aqui, ok?
Então, o relé térmico, ele fica como se ele estivesse dentro do motor, tá? Eu vou mostrar uma figura agora para vocês, tá? Que eu não passei a limpo ainda, é uma foto de uma aula do quadro, tá? Que aparece bem claramente a posição do relé térmico dentro da partida estrela-triângulo, tá? Após a ligação estrela e como que fica a ligação triângulo. Dando sequência, tá? Então, como eu acabei de falar, aqui eu tenho a partida, no momento da partida, a estrela, então os contatos de potência, tá? Da contatora K1, contato 1, 2, o contato 3, 4 e o contato 6, 5 de K1, certo? Na sequência, eu tenho os contatos principais do relé térmico, aqui representado com a letra F1, certo? E depois, tá? Depois, quando eu tenho a formação do meu triângulo, o que eu tenho, tá? Eu tenho uma fase chegando, ela se divide, tá? E aí eu tenho os contatos da contatora K1, o relé térmico, a bobina do motor e outros contatos de K2. Na outra fase, tá? Eu tenho K1, com contatos de K1, contatos do relé térmico, a bobina do motor e outros contatos de K2, tá? Na sequência, contatos de K1, contatos do relé térmico, a bobina do motor e K2, ok? Bom, nesse momento introdutório de relés térmicos, a gente não precisa ainda entrar muito a fundo nisso, tá? Mas quando a gente for fazer o dimensionamento de relés térmicos para a partida estrela-triângulo, isso vai ser um fator bastante importante, ok? Bom, seguimos adiante com os relés térmicos. Bom, pessoal, seguindo adiante, esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? É um material que eu vou colocar disponível para vocês do livro Clayton Moro Frank, tá? Acionamentos elétricos, tá? Então ele tem um capítulo sobre relés térmicos ou relé de sobrecarga, tá? Eu vou dar uma rápida passada aqui para vocês, recomendo que vocês leiam, tá? Bom, primeira coisa que é importante a gente destacar aqui nos relés térmicos, né? Qual é o princípio de funcionamento deles, tá? E esse livro aqui tem uma figura aqui que é bastante ilustrativa, tá? Bom, os relés térmicos, eles funcionam, tá? A partir de um princípio chamado de bimetais, tá? Olha só, o que são os bimetais? Vou imaginar aqui que os relés térmicos, eles possuem internamente, tá? Dispositivos como esse aqui, que são compostos de duas placas metálicas, tá? Isso aqui tem a dimensão aí de alguns 2 centímetros, então duas placas metálicas de metais diferentes, de ligas metálicas diferentes, tá? Que têm coeficientes de dilatação diferentes. Essas duas placas, elas são solidárias, tá? Elas são grudadas uma na outra, tá? E aí, sobre essas plaquinhas, tá? Eu tenho um condutor elétrico por onde passa a corrente, tá? Que eu quero que vai passar no meu motor, tá? E esta corrente, ao passar ao redor desse bimetal aqui, ela provoca um aquecimento, tá? E quando aquecido, tá? Como os metais têm coeficientes de dilatação diferentes, o que vai acontecer é isso aqui que nós temos na figura da direita, tá? Essas duas ligas metálicas, por terem coeficientes de dilatação diferentes, vão vergar, tá? Elas vão se dilatar e vão provocar uma deflexão, tá? Como está colocado aqui nessa figura, ok? Bom, essa deflexão, ela está associada a um mecanismo, tá? Um dispositivo mecânico interno que vai fazer mudar a posição de alguns contatos, ok? Bom, nessa figura a gente já vê de uma maneira um pouco mais clara como é que é esse mecanismo interno dos relés térmicos, tá? Bom, olha só, aqui em L1, T1, L2, T2, L3, T3,
nós temos os terminais de potência ou de força, tá, do nosso relé térmico. Aqui eu tenho L1, 2, 3, nós temos a entrada do nosso circuito, tá? Cada par aqui de contatos está ligado em uma fase, então eu tenho a entrada aqui em L, L1, L2, L3, e a saída do circuito de potência está em T1, T2, T3. T1, T2, T3 estão ligados no motor, tá? E aqui tá essas barrinhas verticais aqui são os conjuntos de bimetais que eu acabei de falar para vocês. Bom, a corrente passa aqui, provoca um aquecimento, tá? Sempre você vai provocar um aquecimento, mas se esse aquecimento for além do que está previsto, tá? Eu vou ter uma deflexão dessas barrinhas e aí, através de um mecanismo, eu tenho o acionamento aqui desses chamados contatos auxiliares, que normalmente tem essa numeração aqui, 98, 97 e 95 e 96 também, tá? São contatos auxiliares, tá? Que vão me servir para fazer algum automatismo que provoque o desligamento do meu motor. Aqui, pessoal, esse número 7, tá? É o que a gente vai conhecer como botão de ajuste dos relés térmicos, ok? Diferente dos fusíveis, que eles têm um valor nominal, tá? Nós temos o dimensionamento dos fusíveis, por exemplo, vai ser 25, 35 amperes, tá? Os relés térmicos possuem, tá, um ajuste. A gente vai ver ali por fora como é que eles são, a aparência desses dispositivos, tá? Ele tem um botãozinho ali, tá, que faz o ajuste, tá, para o ponto de disparo desse dispositivo, ok? Uma vez disparado, tá, esse mecanismo aqui trava e só a partir do pressionamento de um botão eu vou rearmar o meu relé térmico, ok? Aqui existem várias modalidades de rearme automático ou manual, tá? Depois a gente vai ver isso em detalhes. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, na aparência física, tá? De alguns fabricantes de relé térmico, tá? Esse primeiro aqui é do fabricante WEG, tá? O que a gente pode ver aqui muito claramente, tá? Primeiro, os terminais de entrada. Normalmente esses terminais, tá, pessoal? Os fabricantes fazem as suas famílias de contatores e relés para que um encaixe no outro. Então, normalmente aqui, isso aqui vai encaixado junto com um contator, tá? Esses terminais vão encaixados, depois parafusados aqui, tá? Aqui embaixo eu tenho os contatos de potência de saída, aqui embaixo, tá? T1, T2, T3, não sei se vocês conseguem ver ali, tá? Ou 2, 4, 6. Aqui eu tenho os contatos auxiliares, tá? 96, 95, 97 e 98, tá? O botão de reset do relé, tá? Quando o relé gera um alarme, tá? Ele muda o estado dos seus contatos auxiliares, tá? Ele permanece assim até que eu faça um reset manual ou remoto, tá? E aqui, ó, no 3 aqui, eu tenho um botão de ajuste e que eu tenho aqui um dial aqui, tá? Tem marcações ali para qual corrente eu devo ajustar o meu relé térmico. Como dimensionar, como escolher esse dispositivo e qual a corrente deve ser ajustada, a gente vai trabalhar isso aqui nessa aula. Aqui nós temos a imagem, tá? De um outro relé desse mesmo fabricante, da WEG, tá? Que é um relé térmico, tá? Porém eletrônico, tá? Ele não possui dentro dele aqueles dispositivos bimetálicos, tá? E todo o controle de aquecimento, tá? De temperatura é feito eletronicamente, tá? Então é um dispositivo microprocessado, tá? Em que eu tenho os elementos são praticamente os mesmos, tá? Primeiro aqui os contatos em cima, os contatos que vão ligados em uma contatora. Aqui nesta foto aparece, deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? Aparece a contatora, tá? Acoplada sobre o relé térmico, ok?
tá? Já com o tamanho certinho. Lembrando apenas, tá, pessoal, que normalmente contatores e relés térmicos de marcas diferentes não têm compatibilidade, tá? Normalmente se precisa utilizar em conjunto um relé térmico da mesma marca do fabricante do contator, ok? Aqui em detalhe, tá? A gente tem os contatos de entrada, como eu acabei de falar, os contatos de saída, que vão para o motor, os contatos auxiliares, tá? No detalhe aqui, o botão de reset, tá? Pode ser automático ou manual, tá? Um botão de teste, tá? Que às vezes tá no mesmo botão do reset, mas aqui tem um botão de eu posso testar, ver se o meu dispositivo está funcionando ou não. Os contatos auxiliares. E aqui, pessoal, tá? Já adiantando um pouquinho o assunto, tá? Eu tenho a seleção de classe do meu relé térmico. Bom, aqui está destacado, tá? Essa seleção de classe do relé térmico. O que são classes de relé térmico? Já adiantando o assunto, tá? Normalmente, tá? Os relés térmicos eu tenho curvas, os relés térmicos eletrônicos, tá? Deixar bem claro, os eletrônicos, eu posso selecionar o tipo de curva que eu vou ter, classe 10, classe 20, classe 30, existe também classe 5, tá? O que são essas classes? Basicamente são curvas mais adaptadas, tá, ao tempo de partida do motor. Então, por exemplo, se um motor tem uma partida que dura até 5 segundos, eu vou escolher um relé térmico classe 5, ok? Ou 10 também é possível, é aceitável que se utilize, tá? Então, para partidas que durem até 10 segundos, eu vou escolher um classe 10. Se a minha partida dura aí entre 10 e 20 segundos, eu vou escolher uma curva classe 20. E aí eu posso aqui, através do botão, fazer a seleção. E se a minha partida dura até 30 segundos, eu vou escolher um relé térmico do tipo classe 30. Aqui em cima, tá? A gente já tem uma tabelinha que ajuda a nós compreendermos como é que eles funcionam os relés térmicos, ok? Olhem só. Se eu estiver utilizando, tá, um relé com a seleção para classe 10 e eu tiver uma sobrecarga de 20%, tá? Em até 2 horas, tá? Esse meu relé ele vai disparar, ele vai mudar os seus contatos auxiliares de posição. Se essa sobrecarga for de 50%, tá? Então, corrente de ajuste vezes 1.5, tá? O disparo vai ser em menos de 4 minutos. E se essa sobrecarga for de 7 vezes e meia a corrente de ajuste, tá? O disparo vai ser entre 4 e 10 segundos, ok? A gente vai olhar melhor, tá, como é que se comporta essa questão das curvas. Vamos seguir adiante, só ver mais alguns formatos de outros fabricantes aqui de relés térmicos. Aqui, pessoal, tá? Eu tenho uma foto que mostra uma família de relés térmicos, tá? Desde os de menor potência, tá? Pelo próprio condutor aqui do terminal, vocês podem ver para correntes menores, tá? Do fabricante Siemens, tá? Vejam que aqui o relé em si, ele é praticamente o mesmo, tá? O que muda é a parte de potência, dos contatos de potência, e aqui com barramentos bem consideráveis, tá? E com algumas funcionalidades a mais, tá? Então, esses aqui para maior potência, hoje, nos dias atuais, não se usa mais os relés térmicos com bimetal, tá? Só vai sim utilizar relés térmicos eletrônicos para esses de maior potência. Os de menor potência, para pequenas cargas, ainda são bastante utilizados e o preço é competitivo dos relés térmicos eletromecânicos, né, que utilizam os bimetais, tá, que eu expliquei para vocês anteriormente.
E aqui nós temos os relés térmicos da Schneider, tá? Ou Schneider, como queiram chamar, tá? Esses são os que nós temos aqui na escola, tá? Estrutura muito parecida, tá, pessoal? Pela foto que vocês podem ver, tá? Esse é de uma menor potência, pelos terminais aqui, pela grossura aqui dos terminais, vocês podem ver que é para uma corrente maior, tá? Apenas destacando aqui como é que é o display deles, o que nós temos, tá? O botão de ajuste da corrente, tá? Uma indicação aqui do estado, se ele está acionado ou não, botão de reset, tá? E botão de stop também que tem nesse dispositivo, certo? E aqui embaixo os contatos auxiliares. Voltando ao posicionamento, tá? O funcionamento dos nossos relés térmicos dentro de um circuito de acionamento, tá? Nós temos aqui uma partida direta, tá? De um motor de indução trifásico, tá? Aqui está o nosso relé térmico, tá? Que aqui nessa montagem levou o nome de F4, tá? Aqui estão seus contatos de força ou potência. E aqui no circuito de comando estão os seus relés auxiliares, ok? Bom, essa configuração é uma configuração típica, né? Vamos dizer assim, ou clássica, tá? Numa partida direta, normalmente se utiliza esses contatos auxiliares desta maneira, tá? Aqui eu estou usando 3 contatos auxiliares apenas, tá? Em que este contato aqui, o 95 e 96 formam um contato que a gente chama de normalmente fechado, tá? Então a posição de repouso é entre 95 e 96, fechado. E se o meu relé térmico ele indicar uma sobrecarga, tá? Esse contato muda de posição, ligando 95 a 98. Bom, eu estou aqui com o simulador aqui tá minimizado, tá? Eu vou iniciar a simulação. Vamos fechar, tá? Os disjuntores termomagnéticos, tá? Do circuito de força e do circuito de comando, eles fecham juntos, ok? Vou acionar o botão de ligar o motor, tá? Como existe um caminho aqui para a corrente, eu vou alimentar esta bobina do contator K1, que vai fazer o meu motor partir, tá? Lembrando que essas bolinhas aqui são lâmpadas indicadoras. Nós vamos entrar aqui nessa questão, mas vocês podem ver que o meu motor partiu, certo? Tá? Para simular uma sobrecarga, tá? Nesse simulador que eu estou utilizando, o CAD-Simo, basta eu clicar aqui sobre o relé térmico e ele vai provocar, tá? É como se eu estivesse simulando uma sobrecarga. O que vai acontecer? O contato auxiliar do meu relé térmico, que está aqui, tá? Os contatos auxiliares vão mudar de posição e vejam só que o caminho da minha corrente estava aqui, tá? No momento em que eu tirar a alimentação desta bobina da contator K1, tá? Que está aqui, tá? Essas chaves vão se abrir. Então eu vou clicar aqui sobre F4 e vocês vão ver esse efeito. Vendo? Tá? Então mudou de posição, tá? Eu tirei a alimentação daqui, fazendo com que o contator K1 abrisse seus contatos de potência. Vejam que, de novo, repetindo, os contatos de força do relé térmico 135246, tá? Não se abrem na ocorrência de uma sobrecarga. O que vai abrir são os contatos auxiliares que, através de uma automação que eu estou fazendo aqui, de um automatismo, tá? Junto com o contator K1, tá? Vai possibilitar que eu tire a alimentação do meu motor que está sobrecarregado, tá? Aqui no caso, que está acesa essa lâmpada, apenas uma indicadora que houve uma sobrecarga. Bom, pessoal, agora que nós já vimos como é que os relés térmicos estão inseridos funcionalmente dentro dos circuitos de partida de motor, tá? A gente precisa dar uma olhada nas curvas de relés térmicos, ok? Bom, as curvas de relés térmicos, tá? Elas
tem uma aparência semelhante aos dos fusíveis, porém os fabricantes nos apresentam essas curvas de uma maneira completamente diferente, tá? Essas curvas são chamadas de curvas normalizadas, tá? Vamos olhar primeiro aqui para esse quadro aqui, na cor alaranjado, tá? Esse quadro aqui que contém duas curvas, tá? Refere-se às curvas dos relés de sobrecarga do fabricante Siemens, tá? Para esses modelos aqui, 3RU11 até 3RB20, tá? E ele está me dizendo que são relés térmicos de classe 10 segundos, tá? Ou seja, para partidas que duram até 10 segundos, eu posso utilizar esses relés térmicos, tá certo? Para partidas que duram mais que 10 segundos, eu já não posso utilizar esses relés, certo? Bom, e aqui eu tenho duas curvas apenas, tá? Em que eu tenho esta aqui com carga tripolar e carga bipolar, certo? Muito bem, primeiro vamos esclarecer o que é isso de carga tripolar e carga bipolar. Bom, os relés térmicos, eles têm uma capacidade, tá, de indicar também a falta de fase, tá? Então, olha só, quando houver eventualmente a falta de uma fase na alimentação do meu motor, tá? Eu terei esta indicação, tá? Os relés térmicos conseguem fazer essa indicação, tá? Através do efeito térmico, tá? Ou seja, quando houver a falta de uma das fases, tá? Isso vai provocar um aquecimento do meu relé térmico, tá? Porque a corrente vai aumentar e ele vai indicar isso, certo? Bom, ele não, normalmente, nos eletromecânicos, tá? Baseados em princípio bimetálico, eu não tenho a indicação que foi uma falta de fase, simplesmente que houve uma sobrecarga, tá? Então, se houver uma sobrecarga, tá? O meu relé térmico vai operar com esta curva aqui, tá? Que, entre aspas, vamos dizer assim, ela é mais sensível que a curva típica, tá? Que é a curva, desculpem, que é a curva de carga tripular. Então, a princípio, tá? Nós não, na grande maioria dos casos, tá? Nós não utilizamos essa curva da carga bipolar. Nós utilizamos apenas a curva da carga tripolar para o dimensionamento dos relés térmicos, certo? Dito isso, a gente precisa saber uma outra coisa a respeito dessas curvas de relé térmico, tá? Lembram que nas curvas de fusíveis, tá? Nós tínhamos aqui no eixo vertical, nós tínhamos o tempo em segundos, tá? Vejam que aqui é a mesma coisa, tá? Então, o tempo aqui começa em 1, 2, 5, 10, 20, 50. Vejam que, diferente das curvas de fusíveis, tá? Eu não tenho, normalmente, a maioria dos fabricantes não mostra para mim frações de segundo, tá? O gráfico começa com 1 segundo, 2, 5, 10, 20. Bom, se vocês se lembrarem, tá, das diferenças da função de um relé térmico e de um fusível, vocês vão entender isso. O fusível é um dispositivo de atuação muito rápida, tá? Que ele deve atuar muito rapidamente na ocorrência, em especial, de curtos-circuitos, tá? Então, se eu tiver uma ocorrência muito rápida, mas de grande magnitude, o meu fusível deve atuar. Já o relé térmico, tá? Ele é um dispositivo basicamente para sobrecarga, tá? Então, por isso que eu começo a contabilizar aqui eu não tenho frações de segundo, começo em 1 segundo, 2, 5, 10, 20, tá? E assim vai, é assim que é feita a minha curva de fusíveis, certo? Tá? Então, aqui ele vai me dar o tempo de disparo, quanto tempo ele leva para disparar. E aqui no eixo horizontal, tá? Vejam que essa escala aqui não está em amperes, pessoal, tá? Essa escala não está em amperes. Essa escala aqui está em múltiplos da
corrente de ajuste, pessoal. É uma escala, uma curva que a gente chama de normalizada. Vejam que para várias faixas de corrente eu vou utilizar essa mesma curva aqui, tá? É uma curva que a gente chama de normalizada. As correntes aqui estão como múltiplos da corrente de ajuste do relé térmico. O que é a corrente de ajuste? É a corrente que eu vou ajustar lá naquele botãozinho do display do meu relé térmico, certo? Como é que a gente vai utilizar isso aqui? Já vamos ver, tá? Só dando uma passada aqui já, tá? Na parte das classes dos relés térmicos, tá? Vejam que esse outro conjunto de curvas aqui refere-se a um outro modelo de relé de sobrecargas, tá? Então, ele me diz aqui que essas curvas são dos seguintes modelos: modelo 3RB, classe 20 segundos, e do modelo 3RB21, classe 5, 10, 20 e 30 segundos, tá? Então, essas curvas servem para dimensionar esses modelos de relés térmicos, ok? De novo, eu tenho a mesma estrutura. No eixo vertical, eu tenho o tempo, tá, de atuação do meu relé térmico, tá? E no eixo horizontal, tá, a corrente normalizada, tá, em função da corrente de ajuste do meu relé térmico. Pessoal, vamos já direto, tá, para o dimensionamento dos relés térmicos, tá, utilizando as curvas que eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá? Então, olha só, primeira coisa, tá, que eu já havia falado antes, segue uma lógica semelhante ao dimensionamento de fusíveis, certo? Tá? O primeiro critério, tá, a gente segue a mesma lógica também, tem primeiro e segundo critério, e esses critérios são bastante semelhantes. Primeiro critério, utilizamos a relação tempo de partida por corrente de partida. Porém, nós utilizamos a curva normalizada e não aquela série de curvas que nós tínhamos nos fusíveis. E nós vamos encontrar um chamado fator multiplicador M, certo, pessoal? Tá? Vamos utilizar os mesmos dados, tá, que nós utilizamos para dimensionar fusíveis, tá, na nossa apresentação anteriormente, tá? Então, a mesma situação. Determinada corrente de ajuste de um relé térmico, consideramos apenas o primeiro e segundo critério de acionamentos do motor de indução trifásico de 4 polos, potência de 7,5 CV, tensão de alimentação 220, partida direta e tempo de partida de 7 segundos, tá? Aqui no relé térmico, tá? No dimensionamento do relé térmico, nós temos apenas primeiro e segundo critério, tá? Nós não temos terceiro critério como existia lá nos fusíveis, tá? Critério este terceiro critério, nós não chegamos a olhar em detalhes porque a gente precisa conhecer outros dispositivos, né? O terceiro critério para fusíveis, não sei se vocês estão lembrados, dizia que o fusível escolhido, tá, não poderia ser maior do que o fusível máximo dos outros dispositivos, tá? Mas vamos lá. O que nós já tínhamos como de dados encontrados a partir da tabela dos motores? A corrente nominal deste motor, tá, é 20,4 amperes e que na partida direta, com esta tensão aqui, tá, nós teríamos uma corrente de 148,92 amperes, praticamente 150 amperes, certo? Como é que nós utilizamos esta curva aqui, pessoal? Primeira coisa, tá? Primeiro, a gente localiza no eixo vertical o tempo de partida. O tempo de partida é 7 segundos, tá? Então, eu tenho a escala aqui, 1, 2, aqui seria entre 2 e 5, 2,5, 3, eu diria aqui, 2,5 e 3, tá? 5 e depois 10. Então, 7 deve estar algo mais ou menos por aqui. Eu traço uma linha horizontal e encontro a curva da carga tripolar. A curva da carga bipolar eu vou utilizar, para nós aqui no nosso curso não, tá, pessoal? Tá? Então, eu vou utilizar apenas a curva da carga tripolar. Então, traço uma linha horizontal no tempo de partida, que foi dado no problema, 7 segundos, traço. Ao encontrar,
tá, a carga tripolar, a curva da carga tripolar, eu traço uma linha vertical, tá, e encontro um número, tá? Veja que aqui eu tenho 6, depois 8, no meio deve ser aproximadamente 7, e no meio do meio, vamos dizer assim, tá? Eu tenho um valor que é 6,5 aproximadamente, tá aqui 6,5. Bom, para utilizar essa curva, eu preciso utilizar esta fórmula aqui. Na verdade, esta aqui é a derivação, tá? Que a corrente de ajuste do relé é a corrente de pico na partida, tá? Dividido por M. O que é M? M é este número, é um fator multiplicador que eu tenho aqui nesta curva, certo? Então, olha só, a corrente de ajuste do relé ela tem que ser maior ou igual que a corrente de pico na partida, 148,92, tá? Dividido por 6,5. Isso dá uma corrente de ajuste do relé de 22,9 amperes. Este é o primeiro critério, certo? Tá? Vamos agora para o segundo critério. Bom, antes de ir para o segundo critério, deixa eu só chamar a atenção de vocês uma coisa aqui. Ó. Olha só, nós tínhamos aqui um tempo de partida de 7 segundos, tá? Então eu tracei uma linha horizontal e encontrei a curva. Vejam que se o tempo de partida for menor do que 2 segundos, neste fabricante, né, nas curvas deste fabricante, eu não vou encontrar, se eu traçar uma linha horizontal aqui no número 2, ou seja, uma partida que dure menos que 2 segundos, eu não chegarei ao encontro com a curva da carga tripular, tá? Então, traçando uma linha horizontal no número 2, eu jamais vou encontrar com essa curva da carga tripular, tá? Então, a gente vai voltar a esse assunto aqui mais tarde, tá? Mas já destacando aqui para vocês, tá? Que se eu tiver tempos de partida menores do que 2 segundos, o primeiro critério, que é este que nós estamos vendo, ele não existe, tá? Nós não utilizamos o primeiro critério. Se o tempo de partida for menor do que 2 segundos, certo? Nós vamos utilizar apenas o segundo critério, que nós vamos ver agora. Bom, aqui está o segundo critério para o dimensionamento de relés térmicos. O segundo critério é igual ao segundo critério do fusível. Então, aqui no segundo critério, eu tenho que fazer a pergunta. A corrente de ajuste do relé encontrada no primeiro critério, que é 22,9, ela é maior ou igual que a corrente nominal do motor vezes 1.2? Quanto que é a corrente nominal do motor vezes 1.2? É 20,4 vezes 1.2 dá 24,48. Esse valor já foi calculado antes. Então a pergunta é: 22,9 é maior do que 24,48? A resposta é não, então é falso, tá? Então é falso. Se é falso, eu vou utilizar o valor encontrado aqui no segundo critério. Então eu vou ter que a corrente de ajuste do relé será corrente nominal vezes 1.2, que dá 24,48. Utilizo sempre o valor maior, certo? Tá? Se a resposta desta pergunta aqui, né, se ela fosse verdadeira, tá? Se a corrente de ajuste do relé fosse maior do que a corrente nominal do motor vezes 1.2, por exemplo, desse 25, tá? Por exemplo, no meu cálculo do primeiro critério, eu tivesse achado o valor 25, tá? A corrente de ajuste do relé seria 25, encontrado no primeiro critério. Muito bem, pessoal. E agora, o que nós fazemos com esse valor que nós encontramos aqui? Tá? Nós encontramos uma corrente de ajuste do relé de 24,48. Bom, basicamente o que nós temos que fazer agora, tá, é encontrar nas tabelas de fabricantes de relés térmicos, tá, um relé que consiga abrigar esta faixa de ajuste de corrente de relé. Tá? Nós vamos ver logo aqui adiante, nós vamos olhar as tabelas de fabricantes de relés térmicos, tá? Nós vamos ver
que os relés térmicos eles são ajustáveis. Eu consigo ajustar valores de corrente nesses relés térmicos, tá? Em uma determinada faixa. Por exemplo, tá? Se eu encontrar um relé térmico cuja faixa de ajuste seja 20 até 27 amperes, tá? Esse é um relé que cabe, tá? Eu consigo colocar esta corrente de ajuste, certo? Normalmente a gente não deve escolher um relé térmico cuja faixa, o meu valor de ajuste se encontre no extremo. Por exemplo, se eu tiver um relé térmico cuja faixa de ajuste seja 20 até 25 amperes, tá? Eu não vou escolher esse relé. Por quê? Porque está muito 24 a 48, está muito próximo do limite, tá? Da faixa de ajuste. Vamos dar uma olhada aqui de novo nas curvas, tá? E aí vai ficar mais fácil de entender isso. Bom, pessoal, vocês se lembram do início da aula, tá? Que eu havia mostrado para vocês que os fabricantes de relés térmicos, tá? Eles nos colocam como disponíveis essas curvas de relés para determinados modelos dos relés. Então, por exemplo, esta curva que a gente utilizou aqui para fazer o dimensionamento do relé térmico agora há pouco, tá? Ela se refere a esses relés aqui, tá? Ao modelo 3R-U11, na verdade é uma família de relés térmicos, tá? E a família 3RB20 do fabricante Siemens, classe 10 segundos, tá? O que é a classe, tá? Significa que essa curva pode ser utilizada para partidas que duram menos de 10 segundos, ok? No entanto, eu tenho outras curvas para outras famílias, tá? Por exemplo, tá? Para essa família 3RB20, tá? Quando tiver a classe 20, ou essa família 3RB21, classe 5, 10, 20 e 30 segundos, e aí eu vou utilizar estas curvas, certo? Bom, nós aqui no nosso curso, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai utilizar apenas dos fabricantes Siemens e, que é este aqui, essas curvas apenas, tá? E do fabricante WEG, tá? Como é que a gente deve proceder, pessoal? Bom, normalmente na prática profissional, tá? Vocês vão ter disponíveis para comprar aí uma ou duas marcas, então o problema fica limitado a algumas marcas e modelos dentro da faixa de corrente que vocês vão trabalhar, certo? Eu vou dar mais uma mostrada aqui, tá? Mostrar de novo as curvas do fabricante WEG. Tá, aqui no fabricante WEG, tá? Eu tenho outras curvas também, ó. Essa família de relés, tá? De classe disparo 10 segundos, tá? A gente faria mais ou menos exatamente do mesmo jeito que nós fizemos o dimensionamento utilizando a outra curva, tá? Então, pegaria aqui 7 segundos, dá mais ou menos aqui, tá? Vejam que aqui o fator M dá aproximadamente 5,5, tá? Faria a conta, tá? E encontraria um valor. Vejam que dependendo do fabricante do relé térmico, tá? Eu posso ter correntes de ajuste diferentes, certo? Então, conforme o fabricante, eu vou ter correntes de ajuste diferentes. E aqui, pessoal, por exemplo, também é do mesmo fabricante, também é da WEG, tá? Só que as curvas são diferentes por uma família de relés diferentes, certo? No caso aqui da partida durante 7 segundos, eu escolheria essa linha aqui aproximadamente. Deixa eu ver se eu consigo seguir aqui. Seria aqui, tá? Eu teria um fator multiplicativo de aproximadamente 5,5 também, certo? Bom, nós vamos dar uma olhada agora nas tabelas dos fabricantes de relés térmicos. Bem, pessoal, olha só, nós temos agora aqui, tá, tabelas dos relés de sobrecarga deste fabricante, tá, e abaixo que os modelos da família 3RU11, tá, classe 10, como a gente acabou de ver a curva, tá, e aquela curva também servia, tá, para a família 3RB20, tá, se vocês não estão lembrados, voltem um pouquinho no vídeo e olhem
olhem lá as curvas dos relés térmicos da Siemens que a gente utilizou como exemplo aqui, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada como é que a gente entende aqui essas tabelas de relés térmicos, tá? Então, olha só, aqui, ó, na coluna central, tá, nós temos a faixa de ajuste, certo? Tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui o primeiro, faixa de ajuste de 0,11 amperes até 0,16. Vejam que existem relés térmicos para correntes bastante baixas também, tá? 110 miliamperes até 160 miliamperes, certo? Tá? E aqui, o que nós temos aqui nessa coluna da direita? Proteção de curto-circuito com fusíveis tipo coordenação 2, classe de operação GL-GG. Então, lembrado dos fusíveis, tá? Aqui é que vai entrar aquela questão do terceiro critério dos fusíveis. O que o fabricante aqui está me dizendo? Olha, com este relé térmico aqui, ó, cujo modelo é 3RU1116OABO, tá? O fusível máximo que deve ser usado deve ser um fusível de meio ampere, certo? Tá? Mas a gente vai voltar a essa questão depois, mas já vejam que está aqui. E aqui ele dá mais ou menos aí, ó, tá? Uma faixa aí, tá? Potência de serviço para motor trifásico, valor nominal, tá? Ele dá aí uma referência aí de potência de motor que poderia ser usado, tá? Mas isso é só uma referência, a gente deve realmente fazer o cálculo, tá? Seguir o processo para determinar o nosso relé térmico, ok? Bom, lembrando, a gente precisa achar um relé térmico que suporte um ajuste de 24,48 amperes, né? Acho que é isso, 24,4 amperes. Então, olha aqui, desses que aparece aqui, nenhum, tá? Então, a gente segue na mesma tabela aqui, tá? Vejo que aqui começa 9 até 12, tá? Aí já começa o... Aqui, ó, o primeiro, tá? O primeiro, esse modelo aqui daria, tá? Lembra que eu falei que a faixa aqui ficaria muito no limite, tá? O nosso ajuste fica em 24,4, tá? Então, se eventualmente eu precisar fazer um reajuste, se o motor começar a trabalhar em condições diferentes, tá? Se eu escolher este relé térmico aqui, ó, que aceita um ajuste entre 20 e 25 amperes, tá? Não é muito recomendável que eu escolha esse aqui, tá? Porque daí eu vou já ajustar no extremo da faixa de ajuste, tá? Então eu devo escolher um valor diferente, preferencialmente um outro relé térmico, tá? Então vamos ver se temos aqui, olha só, este aqui, ó, já nos serviria, tá? É o modelo 3RU1136-4I-B0, tá? Tá ali, ó, ele tem uma faixa de ajuste de 22 a 32. Lembrando que faixa de ajuste, pessoal, é aquele valor que eu vou, a faixa de valores que eu posso ajustar no botãozinho dele, tá? Então, vou girar aqui o botãozinho para ajustar em 24,4, tá? Mas a faixa que ele aceita é entre 22 e 32 amperes, ok? Tá? Então, esse aqui seria o mais recomendável para nós. Aqui poderia eventualmente, tá? Mas como eu falei de novo, ele fica muito no limite da faixa de ajuste, tá? Então, temos um modelo que poderia ser utilizado, tá? O próximo já não dá, o próximo não dá. Aqui, de novo, tem um aqui que eventualmente poderia dar, tá? Mas também está no limite. E aqui temos um outro, ó, que também aceita a faixa de 22 a 32 amperes, ok? Tá? A gente não vai, aqui no nosso curso, tá? A gente não vai entrar em algumas questões construtivas, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês, olha, de uma coisa aqui, olha só. Esse relé aqui, tá? Que nós encontramos como sendo adequado, tá? Para o nosso uso, tá? Aceita um ajuste de 22 a 32, tá? Ele tem estas características aqui construtivas, tá?
Lembra o que eu falei que os relés térmicos normalmente eles vão encaixados numa contatora, certo? Tá? Aqui embaixo eu encontrei também um outro relé que tem aqui com a faixa que aceita o meu ajuste de 24,4 amperes, certo? Porém, construtivamente, ele é bem diferente, tá? Então, veja que os terminais aqui são mais largos. Então, quando a gente for especificar um relé térmico para compra, tá? Eu preciso saber se ele se adequa à minha chave contatora, ao meu contator, certo? Então, aqui no nosso curso a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas eu já alerto vocês que vocês, quando forem na vida profissional, quando vocês forem especificar a compra de um relé térmico, vocês precisam estar atentos a isso, tá? Que o tamanho, tá, do modelo escolhido se adeque à contatora que vocês vão utilizar, tá? O contator, certo? Tá? Então, para nós aqui, tá? Olhando apenas esta família de relés térmicos, a família 3RU11 do fabricante Siemens, tá? Nós encontramos dois modelos. Quais são? Esse aqui, ó, o 3RU11 364E BO, tá? E o 3RU46 4E BO, certo? Dois modelos nós encontramos nesta família. Tá? Bom, esta família aqui também a gente utilizava a mesma curva, tá? Só ele também é de classe 10, tá? Porém aqui ele tem algumas características físicas diferentes, tá? Terminais com parafusos no lado do circuito auxiliar, tá? Então ele tem características construtivas um pouco diferentes, tá? Só dando uma olhada no anterior aqui. Bom, teria que ler aqui mais atentamente, mas ele tem algumas diferenças aqui, tá? Não vamos agora nesse momento entrar nessa questão, tá? De novo, olha as faixas aqui, se alguma está adequada para nós, se não está, tá? A gente tem à esquerda a faixa de potência do motor e no centro a faixa de corrente, tá? De novo, esse aqui eventualmente daria, mas está muito no limite, não é muito adequado. Já esse aqui está mais interessante, ó. Então, tem uma faixa de ajuste de 12,5 até 50 amperes, tá? Então, aqui se encaixaria nosso corrente ajuste de 24 amperes, tá? O modelo seria esse aqui, 3RB2036 UB0. Ou UBO, não sei aqui se é 0 ou se é O, tá? Mais algum, este outro modelo aqui, também se encaixaria, tá? 3RB2046 UBO. Mais algum aqui? Não, tá. Vejam que aqui já entra relés térmicos classe 20, tá? Pode-se usar o classe 20 aqui para uma partida de 7 segundos? Até pode, tá? Mas não é o mais recomendado, tá? O mais recomendado é que vocês utilizem um relé térmico com uma classe mais próxima ao tempo de partida do motor, tá? Não é o mais recomendado, tá? Então escolhemos aqui alguns modelos. Pessoal, nós vamos voltar agora para aquele exercício exemplo com gabarito que eu já havia colocado na aula passada para vocês, em que a gente vai ver o dimensionamento completo do relé térmico, tá? Já pegando um exemplo feito, para vocês entenderem, fixarem melhor essa parte de dimensionamento dos relés térmicos. Bom, aqui está o exercício, tá, que a gente já iniciou na aula passada, tá? O exercício ele previa dimensionamento do fusível e do relé térmico, tá? Considerando essas partidas aqui abaixo, tá? Vamos fazer aqui o primeiro, tá? Acionamento do motor de 15 CV, 4 polos, partida direta, alimentação 220, considerando os seguintes tempos de partida. E aqui está o gabarito, a resolução desse exercício,
tá? Que também já foi colocado para vocês, tá? Então, que a gente tinha uma corrente nominal de 37,6, tá? Uma corrente de partida de 312,02, tá? Dimensionamos os fusíveis, tá? Primeiro critério, segundo critério. E aqui a gente chega à parte da resolução, tá? De dimensionamento do relé térmico. Então, primeiro critério. Lembram que o primeiro critério a gente deve utilizar a curva, tá? Mas qual é o nosso tempo de partida? O nosso tempo de partida nessa nosso item A, tá? É o tempo de partida de 0,1 segundos. E aqui a gente encontra aquilo que eu havia alertado vocês, tá? A gente deve utilizar um relé térmico de classe 10 ou classe 5, e como o tempo de partida é muito pequeno, tá? O primeiro critério não se aplica, tá? Se a gente for lá em qualquer curva de fabricante de relé térmico, a gente traçar uma horizontal a partir do tempo de 0,1 segundo, tá? Que é praticamente no zero, a gente não vai encontrar a curva e, em consequência, não encontra aquele fator multiplicativo M. Então, a gente só utiliza o segundo critério. O segundo critério me diz que a corrente de ajuste do relé ela tem que ser maior ou igual que a corrente nominal vezes o fator de serviço. Então, a corrente nominal 37,6 vezes 1,2 dá 45,2, tá? Então, gravem esse número aqui, tá? 45,2. E aí a gente vai lá de novo nas tabelas de fabricantes. Nós vamos lá no fabricante Siemens, ok? Tá? E no fabricante WEG. Eu vou tentar deixar aqui na tela, tá? Já os resultados, e nós vamos acompanhar lá as tabelas de fabricantes. Bom, nós devemos agora encontrar aqui dentro das tabelas da Siemens, tá? E depois vamos ver na tabela da WEG também, tá? Nas partidas classe 10 segundos, tá? Vamos tentar encontrar o valor, um relé que aceite o ajuste de 45,12 amperes, certo? Então vamos olhar aqui, a gente tem que olhar aqui nessa coluna do meio, tá? Valores bem mais baixos. Vamos tentar encontrar aqui 45, não, nesse aqui nenhum aceita esse valor. Aqui já começam valores maiores, tá? Então, 36 a 45, esse aqui não dá, fica no limite inferior, tá? Aliás, limite superior. E esse aqui parece ser uma boa opção aqui, ó, tá? Então, de 40 até 50 ele aceita, tá? 45 dá bem no meio. Então, o modelo 3RU1136 4HB0 dá para nós, tá? Então, vou clicar aqui, ó, tá? Foi o primeiro, tá? Que nós anotamos aqui no nosso gabarito, tá? S2 é o tamanho dele, tá? 3RU11 36 4HB0, tá? Então, esse aqui, certo? Vamos ver se a gente tem algum outro aqui disponível, tá? No tamanho S3, tá? Também aqui, tá? Tem uma faixa aqui que aceita aqui, ó. Lembrando que a gente está procurando o valor de 45,12 amperes, tá? Então, ó, esse aqui, no tamanho S3, tá? O modelo é o 3RU1146HB0, que é esse aqui, ó. Certo? Tá? Bom, seguindo adiante, tá? Esse aqui, pessoal, de novo, é aquele problema, ele dá muito no limite. Eu poderia utilizar esse aqui, mas se eu for ajustar, ele vai dar no limite inferior. Não é recomendável utilizar esse relé térmico aqui. Esse aqui já dá acima, tem uma faixa acima do 45. Tá? Vamos procurar aqui algum outro que aceite 45. Preciso acessar outra tabela. Bom, nós vimos antes a família de relés da Siemens de família 3RU11, agora nós vamos olhar a família 3R
B20, que também é classe 10, então, portanto, nos serve também, tá? Olhando aqui as faixas, de novo, tá? Essas primeiras faixas são para motores de pequena potência, não nos servem. Estamos procurando algum que aceite 45 amperes. Já encontramos aqui, ó, 2 aqui, certo? Tá? É o 3RB20 46U 1UB0, tá? Então está aqui, ó, 3RB20 perdão, tinha um outro aqui que me escapou, ó, tá? É o 3RB20 36 1UB0, tá? Que também aceita 45 amperes, tá? O próximo 3RB20 46 1UB0, esse aqui, tá? E o próximo que aguenta, que suporta o ajuste 45 amperes seria esse aqui, ó, vai de 25 até 100, 3RB20 46 1EB0, tá? É esse aqui, ok? Bom, nesta família, a família 3RB20, vamos dar uma olhada se tem mais algum aqui. Aqui já começa 50 a 200, 55 a 250. Não, esse aqui não. Vamos para a próxima família da Siemens, tá? Que com partida com classe 10 ou 5 segundos. Bom, e aqui temos outra família de relés térmicos da Siemens, tá? A família 3RB21, tá? Que eu posso escolher entre classe 5, 10, 20 ou 30, pois ele é ajustável, tá? Ele é um relé térmico de sobrecarga eletrônico, tá? Então, um mesmo relé pode ser utilizado para várias classes, tá? Dependendo apenas de um botão ajustável ali, de um pininho ali que eu mudo a posição, tá? E eu escolho a classe em que ele vai trabalhar. Ok? Então, olha só. De novo, devo procurar a faixa de uma faixa que abrigue 45 amperes. Aqui nenhum, aqui o primeiro, tá? De 12,5 até 50. Esse abriga 45 amperes. É o modelo 3RB21 33 4UB0, tá? Que nosso gabarito está aqui, ó. Tamanho S2, 3RB21 33 4UB0. Certo? Tá? Aqui, o próximo modelo também recebe 40, pode ser ajustado com 45 amperes. É o 3RB21 43EB0, tá? 3EB0, aqui ficou um pouquinho para baixo, tá? Então ficou aqui, ó, esses três aqui, ó, modelo no tamanho S2, tá? No tamanho S3, esses dois modelos aqui, certo? Tá? Este suporta 45 amperes, este também e este também, tá? Aqui já tá para valores acima, certo? Então, no nosso gabarito, são esses os modelos que nós poderíamos utilizar, tá? Vamos dar uma olhada agora no fabricante WEG, tá? A lógica é a mesma, tá? Mas só para vocês verem que os nomes os modelos dos relés mudam completamente, tá? Conforme o fabricante, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? É só interessante vocês verem como é que os diferentes fabricantes apresentam seus dados de maneira diferente, tá? Não é sempre tudo igual, tá? Mas é bastante semelhante. Bem, pessoal, aqui nós temos as tabelas, tá, dos relés térmicos da WEG, com classe de disparo de 10 segundos, ok? Tá. Olha só, de novo, uma lógica semelhante, tá? Eu tenho aqui a faixa de corrente, tá? Aqui, de cada modelo de relé. O modelo do relé também está aqui à direita, tá? Aqui tenho colocado o fusível máximo, tá? Para cada relé, tá? E aqui, tá? Ele coloca também a contatora do próprio fabricante, tá? Com o qual esse relé térmico ele se encaixa, tá? Certo? Então vamos dar uma olhadinha. Lembrando que a gente
está procurando uma faixa que receba o valor de 45,12 amperes, certo? Tá? Então aqui 25 a 40 não, 32 a 50 já dá, tá? Essa tabela aqui tem um pequeno defeito aqui, que tem esse intervalo no meio, que às vezes a gente se perde aqui em achar o modelo, tá? Tá, mas vamos dar uma olhada aqui, ó, só destacando aqui, trazendo aqui de volta aqui, ó, pro nosso gabarito, quais são os modelos que nos serviriam, tá? Para essa partida, tá? Então seria esse aqui, de 32 a 50, é o modelo RW67 1D3 U050, tá? Onde é que está aqui? RW67 1D3 U050, ok? Tá? É este primeiro modelo aqui, tá? De novo, aqui não cabe 45 amperes. Outro modelo de 32 a 50, tá? Que modelo é? É o RW67 2D3 U050. RW67 2D3 U050, tá? Eu coloquei aqui a faixa aqui também, tá? O próximo, tá? Seria este aqui, ó, tá? De 40 a 57. É o RW67 2D3 U057, certo? Tá? Não sei se vocês perceberam a lógica aqui, tá? Mas no código sempre tem o valor máximo de ajuste de corrente, né? 57 é o valor máximo de ajuste desse modelo, tá? No anterior era 50, tá? Bom, mas cada fabricante tem a sua lógica. Mais algum? Aqui nessa família, aparentemente não, tá? Então foram esses três modelos aqui da família RW67, tá? Só voltando um pouquinho aqui, tá? É a família RW, certo? Bom, a gente vê se não tem mais algum modelo, tá? Bom, aqui é a mesma família RW, tá? Porém para correntes maiores, certo? E aqui vem o RWE, tá? Que é o eletrônico, em que eu escolho a classe de disparo, tá? Obviamente a gente vai utilizar o classe 10, tá? Mas vamos ver aqui os modelos que nós possuímos de disponíveis, tá? Lembrando, temos que achar o valor de um que receba 45 amperes. O primeiro seria esse aqui, ó. É o RWM11, aliás, RWM112E 3A4U056, tá? Opa, peraí aqui. Tá, é este aqui que eu coloquei, tá? De 14 a 56 amperes, certo? Vamos ver se tem mais algum. Seria esse outro aqui, ó, tá? De 28 a 112. É o RWM 112E 3A4U112, tá? RWM, tá? 112E 3A4U112, de 28 a 112 amperes, tá? Vamos ver se tem mais algum. Aqui já vai de 50, não serve, tá? Bom, pessoal, óbvio que a gente poderia passar um dia inteiro procurando todos os fabricantes, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente normalmente tem alguns disponíveis para compra, tá? Alguns poucos fabricantes, tá? Basicamente essa é a lógica que a gente precisa, tá? Lembrando que, pessoal, tá? Para fazer o dimensionamento aqui, vamos voltar aqui ao nosso gabarito. Para fazer o nosso dimensionamento, tá? Nessa partida aqui, nós acabamos não utilizando o primeiro critério, tá? Por quê? Porque o tempo de partida era muito curto, tá? E chegamos a esse valor aqui de corrente de ajuste do relé, e baseado nisso, nesse valor de corrente de ajuste do relé, nós fomos até
as tabelas dos fabricantes e vimos quais as nossas opções, tá? Temos aqui todas essas opções aqui, tá? E mais toda desse fabricante Siemens e da WEG aqui mais 5 opções, tá? Qual desses escolher, pessoal? Bom, a escolha vai depender de alguma série de fatores, tá? Por exemplo, tá? Quais contadores nós vamos utilizar? Lembro que esse S2, S3 que nós temos aqui no fabricante Siemens se refere ao tamanho do relé térmico que se encaixa com determinada família de contadores. O mesmo vale aqui para a WEG, tá? Então, tem a questão de compatibilidade com outros dispositivos que nós vamos utilizar. Aqui no nosso curso, nós não vamos entrar aqui nessa questão, tá? De qual desses aqui a gente vai utilizar. Mas aqui, o que vocês precisam é identificar na tabela quais os possíveis, tá? Levando em consideração o fator corrente de ajuste do relé. Então, nós temos todas essas opções, olhando apenas para 2 fabricantes, tá? E entre outros critérios também, questão econômica, qual de melhor custo, qual mais confiável, tá? Mas aqui a gente só vai ver essa questão. Saber encontrar os modelos disponíveis em função da corrente de ajuste do relé. Pessoal, vamos seguir aqui com o nosso gabarito, tá, de exercícios, tá? A mesma partida, tá? Porém com um tempo de partida agora de 5 segundos, tá? Aqui nós temos o dimensionamento do fusível, tá? Com o primeiro e segundo critério, certo? E aqui vamos ver o dimensionamento do relé térmico. Então, primeiro critério, tá? Lembram que quando o tempo de partida era 0,1 segundos, 0,1 segundo, nós não utilizamos o primeiro critério, tá? Já agora, com tempo de partida de 5 segundos, a gente vai utilizar, tá? Então, com tempo de partida de 5 segundos, a gente vai utilizar relés, tá? De classe de disparo de 10 segundos ou 5 segundos, ok? Tá? Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos ir lá nas curvas dos fabricantes, tá? E procurar curvas, tá? De relés térmicos, de famílias de relés térmicos com classe de disparo de 10 ou de 5 segundos, ok? Bom, nós temos aqui, ó, do fabricante Siemens, tá? Nós vamos utilizar apenas essas famílias que a gente tem, já mostrei aqui para vocês, tá? Essas 2 famílias de relés, tá? Eles funcionam com classe 10 de disparo 10 segundos e esta aqui para classe 20 segundos, não é o nosso caso, tá? E o 3RB21, que é o eletrônico, pode ser ajustado para 5, 10, 20 ou 30, tá? Vamos olhar primeiro este aqui, tá? Tempo de partida 5 segundos. Como é que a gente faz? Então, a gente vem aqui, tá? Traça uma linha horizontal, encontra a curva de carga tripolar, tá? E traçamos uma linha vertical, tá? Vai dar aqui aproximadamente entre 8 e 10, tá? Vai dar 9, tá? Então, se nós utilizarmos uma dessas famílias aqui, tá? Para qualquer uma dessas famílias, 3RU11 ou 3RB20, tá? Para a definição do primeiro critério do relé térmico, tá? Nós vamos utilizar um fator multiplicador aqui de 9, certo? Porque é o que nós encontramos aqui na curva, tá? Entre 8 e 10, aproximadamente 9, tá? Guardem esse número. Se nós utilizarmos, tá? Algum relé destas famílias aqui, lembrando que a 20 nós não devemos utilizar, porque ele é classe 20, de classe de disparo 20, tá? Então, nós vamos utilizar o 3RB21, apenas essas 2 curvas aqui, ó, tá? Então, se eu fizer na classe 5, tá? Cadê o tempo de partida 5 segundos? Tá aqui, tá? Nessa primeira curva, dá aproximadamente aqui 6,5, ok? De fator multiplicativo.
E para o classe 10, tá? De novo, traçando aqui, ó, a linha horizontal no tempo de partida 5 segundos, vejo que para o classe 10 eu não tenho o primeiro critério, tá? Eu não vou encontrar, tá? A linha horizontal de tempo de partida de 5 segundos não vai encontrar o relé térmico de classe 10, tá? Então a gente vai, nesse caso aqui, vamos utilizar apenas o classe 5, ok? Voltando ao nosso gabarito, tá? Para aquelas primeiras duas famílias de relés térmicos da Siemens, tá? Nós vamos utilizar aquela fórmula, né? Fator multiplicador, ele é igual à corrente de partida sobre a corrente de ajuste do relé, tá? Fazendo aqui uma transformação na fórmula, tá? A corrente de ajuste do relé, ela deve ser maior ou igual a 312, que é a corrente da partida, dividido pelo fator multiplicativo encontrado na curva, o que dá 34,6. Então, quando nós olharmos para as faixas de ajuste dessas duas famílias, tá? Se nós formos utilizar o primeiro critério, o valor será 34,6, tá? Aqui, ó, família 3RB21, classe 10 a gente não utiliza o primeiro critério, tá? E para a classe 5, o fator multiplicativo encontrado foi 6, tá? E aí a gente vai chegar a um valor de corrente de ajuste de 312 dividido por 3 dá 52. Vejam que o mesmo fabricante, tá? Só que com famílias diferentes, dá valores diferentes aqui, tá? Bom, os da VEG vão ver depois, tá? Vamos aqui para o segundo critério. Deixa aqui o valor aqui aparecendo aqui. Tá. Segundo critério. O segundo critério diz que se a corrente do ajuste, eu testo se a corrente de ajuste do relé encontrado no primeiro critério é maior ou igual do que a corrente nominal vezes fator de serviço, que é 45,12. Tá? Se for, sempre pego o valor maior, tá? Utilizando a primeira família aqui, tá? 34,6 é maior do que 45,2? Não. Então, eu vou utilizar 45,12, ok? Agora, vamos ver ali, ó, o seguinte, tá? Se for classe 10, tá? Eu não tenho o primeiro critério, então eu vou usar o 45,12. E para o classe 5, tá? Aí já muda de figura, tá? Para o classe 5, eu tenho, eu achei 52 amperes, 52 é maior do que 45,12, tá? Então tem que achar modelos diferentes, tá? Então olha só, como nós já tínhamos utilizado, tá? No exercício anterior, na letra A, tempo de partida 0,1 segundo, nós já tínhamos utilizado uma corrente de ajuste de 45,12, tá? Nós vamos utilizar os mesmos modelos, tá, de relés térmicos e a mesma corrente de ajuste que na letra A, tá? Também, se formos utilizar essa família 3RB21 com classe 10, também os mesmos modelos. Porém, se a gente for utilizar o 3RB21 e ajustar para a classe 5 segundos, tá? Os modelos são diferentes, tá? E a gente deve ajustar em 52 amperes, certo? Vamos dar uma olhada agora nos modelos da VEG. Bom, temos aqui as curvas dos relés da VEG, tá? Primeira família, RW, tá? Classe de disparo 10 segundos. Como é que eu faço? Pego a linha aqui, tempo de partida de 5 segundos, até encontrar a curva tripolar, tá? Quanto que é o valor aqui no eixo, nesse eixo aqui? Aqui é 6, aqui é 7, dá mais ou menos 7,5, tá? Aqui no meio, 7,5. Então, o que eu devo fazer? Para encontrar a corrente de ajuste, eu vou fazer corrente de partida, que é 312 amperes, dividido por 7,5,
tá? Vocês veem ali no gabarito, deu 41,6 amperes. Tá aqui a conta, né? Corrente de ajuste relé do primeiro critério é 312 dividido por 7,5 dá 41,6, certo? Pegando esse primeiro relé, vou para o segundo critério. Esse valor encontrado é maior do que corrente nominal vezes fator de serviço? Não, tá? Então eu vou utilizar 45,12. Então permaneço utilizando os mesmos modelos que a gente utilizou lá no tempo de partida de 0,1 segundos, tá? Vamos dar uma olhada agora no... Aqui já está, né? Já está escrito aqui. Nós vamos dar uma olhada nas curvas da família RWE, tá? Classe 5 ou classe 10. Na verdade, esse fabricante aqui não tem classe 5. Então, aqui as curvas, né? Como eu falei para vocês, esse fabricante, ele não nos oferece a opção de classe 5 segundos. E aí, o que eu faço? Pego aqui as curvas, tá? No tempo de partida de 5 segundos, traço uma horizontal, tá? Vejam que eu não consigo encontrar curva nenhuma. Então, portanto, eu não utilizo o primeiro critério, certo? Tá? Então, utilizo apenas o segundo critério, que é corrente de ajuste do relé. Já mudando aqui para o gabarito. O segundo critério é corrente de ajuste do relé igual a 45,12 amperes, certo? Tá? Pessoal, então aqui no dimensionamento dos relés térmicos, tá? Do que nós mostramos para vocês, tá? Que está aqui no gabarito. No exercício 1, letra B, tá? Está aqui as opções, tá? Para não ter que repetir todos os modelos, tá? Eu apenas aqui, quando é igual, eu referenciei aqui para vocês, tá? Que são os mesmos da letra A, com tempo de partida 0,1 segundo. Aqui também os mesmos da letra A. Tá? Apenas aqui, ó, esse modelo aqui da Siemens, essa família da Siemens, quando ajustado em classe 5, tá? O ajuste é outro, tá? E os modelos também escolhidos são outros, tá? Os da WEG não muda nada e a corrente de ajuste é 45,12 amperes, certo? Bom, pessoal, façam todos os exercícios aqui, tentem refazer utilizando o gabarito, tá? Isso vai ajudar bastante vocês a resolverem os exercícios que são para entregar, certo?